Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem. Tribuna da Ordem é um podcast idealizado pela Coordenadoria Geral das Comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galilhetti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Antes da gente iniciar, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da seccional e que nos permite a realização desse trabalho aqui no podcast. Também fazer uma menção institucional ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC e que nos cede o espaço do Estúdio CAASC para a gente poder produzir esses nossos episódios. Já se falou que a tribuna é o solo sagrado da advocacia. Então aqui é um espaço para advogados e para amigos da advocacia falarem assuntos e temas que são relevantes para toda a nossa classe. O nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Augusto Peregrino Ferreira. Ele possui pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito Público com foco em precatórios, é advogado e atualmente é presidente da Comissão de Precatórios. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Edgar. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos os que já foram mencionados aqui na tribuna. E é uma honra estar participando aqui e podendo falar um pouquinho tanto da comissão como do evento agora que está em foco, a PEC 66-2023, a PEC aí dos precatórios que foi votada em segundo turno no Senado na terça-feira, dia 2 agora de setembro. Tá certo, muito obrigado, doutor Guilherme. E para a gente começar, então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a atividade da Comissão de Precatórios? O que acontece lá, né? O advogado que está nos ouvindo, a advogada que está nos ouvindo, se tem interesse nessa temática, como é que ela faz para fazer contato com a comissão, para se inscrever, enfim. O senhor poderia dar um panorama geral sobre a Comissão de Precatórios? Vamos lá. Primeiramente, assim, a comissão ela é aberta a todos os advogados aqui de Santa Catarina que tenham interesse em participar. Ela tem inscrição, desculpem, é sempre aberta. Pode procurar no nosso próprio Instagram, existe um Instagram da Comissão de Precatórios da OAB. Pode procurar aqui a própria OAB que vai fazer o encaminhamento, ou no site da OAB, onde ele busca lá por comissões, comissões de precatórios, e lá tem um passo a passo para inscrição. A comissão em si de precatórios, ela é uma comissão que tem atuado bastante, pois o tema precatório é um tema que recorrentemente está em voga, está sendo falado, está sendo discutido, e existe bastante matéria, controvérsias, problemas com relação à questão dos precatórios. Nossa comissão ela se reúne quinzenalmente, é feita uma reunião híbrida, então às vezes a gente faz uma parte aqui mesmo na OAB, na seccional aqui de Florianópolis, e outros de outros municípios, eles participam de forma online. A gente vem atuando bastante, a gente vem conversando bastante, pois principalmente agora, nesse ano, a partir dali do mês de junho, quando foi proposta essa PEC 66-2023, a própria comissão já começou os seus estudos para tentar dimensionar os impactos ao qual a PEC poderia vir, né, a atingir tanto a advocacia catarinense, como a credores, como a economia em si, como a tudo que envolve os precatórios. Eu acho que essa sua fala é bem importante e eu queria explorar um pouquinho. Precatório, normalmente a gente relaciona com o exercício da advocacia. Mas o senhor colocou um ponto muito importante, acho que o principal interessado é o cidadão, é o jurisdicionado, aquele que tem direitos para receber do Estado. Não é? Poderia explicar um pouquinho melhor esse contexto para o nosso ouvinte, que eventualmente não seja da área jurídica?
Perfeitamente. Então, o precatório, ele é uma dívida de um ente federado, pode ser estado, município, previdência, é um órgão público ao qual deve, em algum momento de uma ação, na qual o Estado teve a derrota, por assim dizer, né, para ficar mais claro para quem estiver nos ouvindo. Esse precatório, ele entra num orçamento e numa lista de pagamento. Então, o Estado mesmo eu vou falar Estado, mas na palavra ampla do órgão público, Estado né? com E maiúsculo. O Estado com E maiúsculo, exatamente. Então, essas dívidas, elas não são pagas imediatamente assim que tem o trânsito julgado da sentença, né? Aquilo entra numa ordem, então existem diferentes tipos de pagamento, né? Tipo, para o estado de Santa Catarina, salvo engano, nós estamos pagando orçamento de 2017, né? Então temos aí uns 8 anos de defasagem, né? E o cidadão fica aguardando isso daí, né? O advogado catarinense é o advogado que entrou com a ação. Ele, além de ter a parte sucumbencial que lhe cabe, provavelmente, quase que sempre, ele também possui seus honorários contratuais com esse credor, que o advogado fica esperando na mesma fila esse valor a ser recebido. Leva 10, 15, 20 anos e por aí afora. E a cada vez mais, com essas novas medidas, essas novas emendas constitucionais, isso daí vai sendo jogado para frente. E o advogado catarinense, bem como seus clientes, credores, ficam para trás. E o senhor mencionou, no início da sua fala, a PEC 66 de 2023. Esse é um assunto que está extremamente em pauta, eu acho que é um assunto extremamente importante. Há um interesse sério da OAB, não só a OAB de Santa Catarina, como do Conselho Federal também, nessa proposta de emenda à Constituição. E para a gente começar a falar dela, então, doutor Peregrino, eu gostaria que o senhor contextualizasse exatamente o que é a PEC 66/2023, para depois a gente poder entrar em algum detalhe técnico sobre ela. Perfeito. Resumidamente, essa PEC, ela foi a votação do Senado Federal, teve uma votação de primeiro turno, no qual a votação também, se eu não me engano, tiveram apenas 4 votos contrários de todos os senadores, e agora na terça-feira, no dia 2, apenas 2 votos contrários. Então foi uma enxurrada, o Senado então já estava com a PEC para ser realmente votada e aprovada, né? Ela vai ser promulgada agora no dia 9 de setembro, então já vai começar a surtir seus efeitos. E o que se diz, o que muda, né? Qual é que é o mais importante aqui, quais são as alterações e quais são os impactos dessa PEC perante o cenário atual dos precatórios. O primeiro cenário de todos é a incerteza de pagamentos. Então, aquilo que a gente tinha como uma ordem cronológica, que o pagamento teria que ser findado em 2029, isso está sendo, por assim dizer, com a palavra que está em muito uso, está sendo pedalado lá para 2036. Outro ponto que também chama muita atenção e que é muito importante é que esses precatórios, os precatórios federais, eles possuíam uma correção com índice que era a Selic, né? Então, para quem não estava precisando do dinheiro, todo mundo precisa, mas estava lá, pelo menos o dinheiro estava sendo corrigido de uma forma justa, né? Então, tu tinhas lá uma correção de Selic, que dava, vamos aí, em torno de quase 15% ao ano, né? Então,
Não digo interessante porque é uma ação que tu ganhou, tu querias estar com o dinheiro no bolso e tá resolvido. Mas já que era para ficar dentro de ficar parada dentro do Estado, né, ou do órgão público, que fosse corrigido de uma maneira justa e que era o que vinha sendo corrigido, né, que estava sendo corrigido via Selic. E com a PEC agora, a correção ela passa a ser via IPCA, mais 2% ao ano. A gente vai ter uma redução aí de 50%, então vamos jogar aí que possa ter uma correção aí anual de 6,5 vai cair para... Então, deixou de ser também um bom negócio deixar o precatório parado, né? Então, assim, nós temos essa incerteza, essa insegurança jurídica, essa inconstitucionalidade da coisa julgada e que já foi determinado para ser pago, sem ter uma previsão. Antes tínhamos uma previsão, mesmo que distante, mas era uma previsão, agora nem isso temos. E temos também esse impacto da correção, do índice de correção, que deixa de ser Selic e passa a ser IPCA. Bom, doutor, para que o nosso ouvinte entenda exatamente do que a gente está falando aqui, nós não estamos falando apenas dos precatórios que são constituídos a partir da aprovação da PEC. Perfeito. Vai pegar todos aqueles precatórios que estavam na fila, aguardando para receber, muitos até com uma expectativa bem próxima de receber, e, lógico, também os precatórios futuros. Então, é isso, doutor. Ele pega também quem estava na fila? Vai pegar, vai atingir a todo mundo, né? A correção a qual vinha sendo feita, vamos falar agora de correção, certo? Depois eu já entro no tema novamente com relação aos prazos. Aquilo que vinha sido corrigido, a partir da promulgação, passa a alterar a correção. O que já foi corrigido, não se volta atrás, perfeito? Mas a partir daquele momento, então, se vai levar mais 5, 10 anos para ser pago o precatório, a correção passa a ser IPCA a partir de 9 de setembro. Né? E com relação a prazo, é isso, é uma incerteza mesmo que a gente não tem ideia de como vai funcionar. Outro ponto, né, que vale a pena aqui a gente destacar, o estado de Santa Catarina, ele é um dos estados assim que a gente pode dizer que é o estado mais organizado com relação aos precatórios, né? Nosso Tribunal de Justiça, ele trabalha muito bem numa organização, só que precisa de fluxo de caixa para poder pagar a lista de ordem, né? Para pagar a lista. E o estado, recentemente, através do Tribunal de Justiça, começou a criar os acordos diretos com o Tribunal de Justiça. Eu acho que vale a pena a gente entrar nisso, porque até nisso a PEC vai ter impacto. Ou seja, o Tribunal de Justiça, o Estado recebia um orçamento X, metade desse orçamento ia para pagamento da lista da ordem cronológica que está lá no Tribunal de Justiça para aqueles pagamentos, e a outra metade o Estado, o Tribunal de Justiça, poderia pagar com aqueles do acordo. Como é que funciona o acordo aqui no Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça lança o edital, esse edital já foi lançado, salvo engano, maio, isso, encerrou ali por volta de junho, 15 ou 19 de junho, a data correta agora eu não lembro. E os credores de precatório, que tinham precatórios, que estavam na fila, eles se habilitavam para fazer o acordo direto com o tribunal. Então, no próprio processo, no próprio número do seu precatório, que cada precatório tem um número, o próprio cliente ou o advogado do cliente poderia aderir ao acordo. Como é que se faz a adesão do acordo? O Estado, ele permite que tu possa optar pelo deságio.
Então, vai de 40% até 20%. Temos 40%, 35%, 30%, 25% e 25% e 20% de deságio. E quem opta pelo deságio é o credor. Então, eu tenho o meu precatório, tá lá, tenho 100 mil para receber, tá demorando, vou fazer o acordo com o Estado, vou lá, dou 40% de deságio e entra para a fila também para receber, e cerca de, eu acho que já foi pago, o edital encerrou em junho, começaram a ser feitas as habilitações, e agora já na metade de agosto, salvo engano, ou fim de agosto, já começaram a ser feitos os pagamentos desses. Como é que é feito a habilitação e a classificação desses precatórios por ordem, né? Maior deságio para menor deságio, né? Então, quem deu 40, 35, 30, 25, 20. E, no caso de empate, fica, se os dois deram 40, 5, 50, deram, é o precatório mais antigo que vai ter a preferência do pagamento, né? E isso vem funcionando muito bem. Já vinha funcionando com a PGE, com a Procuradoria-Geral do Estado, que antes os acordos eram feitos direto com a própria PGE, mas era um pouquinho mais burocrático. E hoje, nesse novo formato de edital, que é o próprio Tribunal de Justiça, o acordo já sai, já está ali, já é homologado e o pagamento sai rapidamente. Porém, com a PEC, menos recursos vão entrar para o Estado e para o Tribunal de Justiça poder tanto pagar a ordem cronológica como pagar a ordem dos acordos que foram habilitados. Essa era a dúvida que me surgiu da sua fala e provavelmente é a dúvida de muitos dos nossos ouvintes, se esse formato dos acordos, que me parece que atendia bem o interesse das pessoas, né? Em que pese para receber mais cedo você estava dando estás abrindo mão de alguma coisa. Mão do direito. Então, quem já leu Rudolf von Ehring, né, a luta pelo direito, vai dizer que, isso é uma situação sui generis em que você, para receber mais rápido, tem que dar um desconto. Mas é a lei do mercado. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas a dúvida é se realmente essa PEC vai impactar esse tipo de situação, esse tipo de instrumento do qual o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vinha se valendo, como o senhor disse, com sucesso nos últimos anos. Sim, assim, vai afetar diretamente, porque os recursos que vão entrar para o Estado fazer o pagamento das duas listas vai ser menor. Não sei te precisar se vai reduzir a 50%, de repente podemos ter uma outra oportunidade de uma conversa, até trazer o Clóvis Nunes, que é o presidente da comissão presidente lá da comissão de precatórios dentro do Tribunal de Justiça, que é a pessoa que está por trás disso, né? Então, poderia precisar melhor, mas vai cair drasticamente o valor que entra, né? Então, nesse primeiro edital, uma outra coisa importante que vou falar agora, senão acabo me esquecendo novamente, o edital ele tem validade de 1 ano, então até junho de 2026, quem está habilitado ali. Então, o dinheiro que todo mês entra para fazer os pagamentos da lista da ordem cronológica e da lista do acordo, vai chegando e vai pagando, porque agora as listas, todas as duas listas, tanto a de acordo quanto a de ordem cronológica, elas possuem uma numeração, né? Do primeiro ao milésimo. Então, se eu não me engano, foram mais de 7 mil acordos habilitados, e o Estado agora, eu acredito que o Estado tinha a intenção e iria conseguir quitar todos os acordos habilitados durante esse prazo de 1 ano, né? Mas agora com a PEC, provavelmente que isso não aconteça, porque vai haver uma redução drástica com relação ao orçamento que entra para fazer o pagamento dos precatórios, tanto de ordem quanto
os de acordo. Isso também era um outro ponto, né, em que eu iria lhe perguntar sobre se quem aderiu, quem fez o acordo, está 100% seguro que vai receber dentro daquilo que era a proposta inicial. Na verdade, agora seguro não tá, porque mesmo com a proposta inicial, não se sabia se ia ter orçamento para fazer o pagamento integral, até porque foi uma quantidade grande de habilitação, né? 7.000 é um número expressivo de acordos que foram habilitados. Então, não se sabia. Mas, pelos históricos de outros anos, né? E os valores que ali estavam para acordo, para pagamento com os devidos deságios, era bem possível que fosse sanado e pago todos esses acordos. Com o valor sendo reduzido agora, é muito provavelmente que não vão ser pagos todos, mas aqueles que ficarem, eles não vão ficar de fora, eles não vão ser desabilitados. Eles vão continuar habilitados, conforme o edital, até junho de 2026. Então, se vai entrando dinheiro, uma coisa que não dá para fazer agora, que também eu acho que é importante falar sobre o edital, não dá para tu simplesmente ir lá e alterar. Eu botei 20% de deságio, mas o Estado tá pagando, o tribunal tá pagando ali quem botou 35%. Isso não pode, isso tá fora. Ou a única coisa que tu pode fazer é, se tu não quiser mais participar do edital, tu pode fazer a tua exclusão. Tu pode pedir a desistência do acordo. Isso aí. Pode sair, Pode mas sair. não pode entrar. Aí tu tem que, para entrar, não pode mais entrar, E quem nem habilitou, alterar- e e nem nem alterar o percentual, exatamente. Dá um desconto E- maior. Não, não pode mexer no percentual. Uhum. E aí, encerrando, aí temos que aguardar o posicionamento do tribunal, né, e da própria PGE, do próprio Estado, saber se será lançado um novo acordo. Como desde a época da PGE, que vinha fazendo acordo, era muito saudável, não digo saudável, mas a palavra não é saudável, mas ele era exitoso, ele vinha funcionando bem. Eu acredito que quando encerrar o 01 de 2025, lá em junho de 2026, provavelmente teremos um novo edital de acordo para fazer as habilitações. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se ela é óbvia, mas talvez não seja. Enfim, muitos advogados e advogadas que estão nos ouvindo aqui vivem, né, de receber precatórios, ou seja, é uma advocacia especializada e que tem, na expectativa do recebimento dos precatórios, aí a sua perspectiva também de honorários. A PEC, né, sobre a qual a gente está falando, 66/2023, ela vai afetar também as requisições de pequeno valor ou ela só se refere a precatórios? Não, ela vai pegar também pequenos valores. A PEC ela vai atuar em todos os cenários, porque a requisição de pequeno valor não deixa de ser um precatório. Ela apenas entra como uma forma de um recebimento mais ágil por causa do valor que é o teto aqui do Estado, que são de 10 salários mínimos, né? Então, assim, mas mesmo assim, o valor para ser pago e a correção, principalmente, né, a correção, a partir de 9 de setembro, também vai estar atingindo os RPVs. E altera prazo também de RPV? O prazo não, o prazo continua ali dentro dos 60 dias ali, tá? O senhor falou dos RPVs estaduais, mas tem os Tem federais os também. federais, a mesma coisa. Tanto aí, os RPVs federais de 60 salários mínimos, eles continuam a mesma coisa. A forma de pagamento, ela não vai alcançar os RPVs, né? O que vai alcançar e que é crítico, né? É a parte dos percentuais do índice de correção. Uhum. E é sempre importante a gente dizer que nós estamos gravando agora no início de setembro
de 2025, esse podcast, e a PEC ainda está em tramitação, em que pese ela já esteja Sido bem aprovado. adiantado, Sim, né, ela- a sua tramitação legislativa, mas ainda pode haver alguma alteração até a redação final, enfim, ser aprovada e promulgada. Então, isso é sempre uma coisa que a gente tem que alertar o nosso ouvinte, que se ele estiver ouvindo esse podcast daqui a 6 meses, talvez possa ter possa ter alguma alguma alteração da qual a gente falou aqui, que não. Assim, aí pela experiência e pela conversa, né, com estudos que que a comissão de precatórios aqui da OAB, ela fez em cima do texto da lei, da PEC mesmo em si, a gente acredita que a alteração vai ser difícil acontecer, até porque no próprio Senado, nos 2 turnos de votação, nenhuma vírgula foi alterada da PEC. Então a gente acredita, né? que a Não tendência... estamos, que a tendência é que continue dessa forma. Mas, como a gente já mencionou aqui, a própria OAB, né, através do nosso presidente e das outras seccionais dos estados inteiros, eles fizeram uma nota junto aos senadores, não teve respaldo, né? Porém, tanto a OAB de Santa Catarina como as outras OABs, elas estão caminhando junto com a OAB Federal, que vai arregaçar a manga e já, eu não sei se por agora, não sei a data certa, mas vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade por essa PEC. Isso é importante ressaltar também para o nosso ouvinte. Tem um vídeo que foi gravado pelo presidente Juliano Mandelli e pela nossa vice, a doutora Gisele Kravchichin, né? Está disponível aí nas redes, em que o presidente ressalta a preocupação da OAB de Santa Catarina com esse assunto. Então, esse nosso podcast também tem a ver exatamente com o mesmo tema, e a comissão, né, de precatórios aqui, eu acho que também ela se junta ombros aí com a presidência, para chamar atenção para a importância desse momento que a gente está vivendo. Já houve outras alterações em relação a pagamentos precatórios. Exatamente. Essa não é a primeira vez que isso acontece, no entanto, é o momento que a gente está vivendo, né? Perfeitamente. E assim, assim que começou os rumores dessa PEC, né, que estava por vir, a comissão já começou a fazer o estudo. Nós encaminhamos, a comissão preparou e elaborou uma nota técnica, né, sobre os impactos, estudo, o que ia acontecer, o que podia acontecer, e encaminhou para a presidência aqui da OAB de Santa Catarina, no qual já montou com o Conselho Federal e com as outras seccionais uma nota para ser encaminhada diretamente aos senadores, né? E isso foi já encaminhado, mas infelizmente a gente não teve o respaldo ao qual a gente se almejava, né? Bem, doutor Peregrino, então, a gente já está se aproximando aí do final do nosso podcast, e eu gostaria de pedir se a gente deixou algum ponto sem abordar aqui, que o senhor gostaria de falar, e que, se gostaria, então, que o fizesse para a gente já ir se encaminhando para o final. Não, perfeitamente. Primeiro, agradecer novamente, né, imensamente aqui a oportunidade. Eu acho que esse espaço que as comissões estão tendo de poder mostrar, porque muita gente não sabe o que as comissões fazem, não tem, e eu acho que essa oportunidade de as comissões poderem mostrar os seus trabalhos, apresentar as suas dúvidas, suas questões e alcançar a advocacia catarinense, eu acho muito importante. Outro ponto que eu acho também de extrema relevância é dizer que tanto a presidência como a OAB de Santa Catarina, ela não está de braços cruzados na defesa
dos interesses dos advogados catarinenses, seja a comissão de precatórios, seja a comissão de direito imobiliário, seja a comissão... Então, assim, a instituição OAB, através de suas comissões, através do presidente, através de sua diretoria, através dos seus conselheiros, ela atua arduamente para a defesa dos interesses da advocacia catarinense. Isso daí eu posso ressaltar e garantir aos advogados de Santa Catarina que dentro desta seccional de Santa Catarina eles estão sendo muito bem assistidos. E sobre esse tema, eu vou resgatar um ponto da sua fala lá do início. O advogado, a advogada que queira se inteirar, que queira saber mais das novidades, basta participar da comissão. É só entrar na comissão e fica lá, como eu falei, é simples de entrar, de buscar lá no site, vai no site da OAB Santa Catarina, busca lá comissões e lá tem o passo a passo de como se inscrever. E vai ser muito bem-vindo. E, doutor Guilherme, tem um ponto importante também que o senhor mencionou, é que a comissão tem uma conta no Instagram, mas o senhor acabou não dando endereço. Então fica o pedido aí para que o senhor dê o endereço dessa conta do Instagram para o nosso advogado, a advogada poder procurar e ficar melhor informado. Melhor informado. A gente começou, né, porque devido a essa demanda, a gente achou importante criar e a partir de agora já está publicado, Comissão de Precatórios OAB-SC. Comissão de Precatórios OAB-SC. Ali vão ter algumas matérias, ali vão ter algumas discussões e até por ali consegue achar para se quiser participar da própria comissão. E para o advogado do interior, isso é importante também, o senhor falou que as reuniões da comissão elas são híbridas. Exatamente. Então nada impede que o advogado que está lá no Oeste queira participar, ele vai poder participar. Exatamente. Todas as nossas reuniões elas são híbridas, a gente encaminha, a gente marca com questão de uma semana de antecedência, joga a data, horário, né? E o local, quando é o físico aqui, que a gente utiliza aqui a seccional e encaminha o link para participação virtual dos advogados que não possam se fazer presente. Ok, então muito obrigado, doutor Guilherme. Eu acho que ainda a gente vai ter que voltar para complementar as informações que demos hoje e já fica então o convite para uma próxima oportunidade a gente voltar a falar ainda mais sobre esse tema. Então agradeço ao doutor Guilherme Augusto Peregrino Ferreira pela sua participação no Tribuna da Ordem de hoje. Agradeço nossa equipe técnica, agradeço os nossos ouvintes e fica o convite para que continue nos acompanhando e seguindo todos os episódios que a gente paulatinamente está disponibilizando. Um grande abraço a todos e até lá.